Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Vive Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? O Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas é uma oportunidade para falar sobre as diversas infâncias e da criança como criança, a partir de suas delicadezas e também suas chateações. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. E hoje é a segunda parte do episódio Comunidade Escola, com esses 3 convidados especiais: Inês Cristina de Mari Salles, que na academia é mestre em educação, na vida é aprendiz em pedagogia da cooperação, no trabalho contribui para a acessibilidade de pessoas com deficiências e grupos vulneráveis, tudo feito com prazer de tecer conexões entre as artes e as aprendizagens, o corpo e a alma, a favela e a cidade, os direitos da participação social. Ela é mestre em educação pela PUC do Rio de Janeiro e, atualmente, é coordenadora e consultora de projetos ligados aos direitos de crianças, adolescentes e mulheres nas redes de desenvolvimento da Maré. Gisleide Gonçalves é professora da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tem formação em Pedagogia e em Letras e pós-graduação em Gestão Escolar e em Gênero e Sexualidade. Atua como diretora do CIEP Ministro Gustavo Capanema, situado na comunidade da Maré, que atende alunos do ensino fundamental dos 6 aos 12 anos e também em projetos nessa mesma escola de 16 a 60 anos. Adriano Souza é professor do ensino fundamental na Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro e atualmente ocupa o cargo de diretor no CIEP Hélio Schmidt da favela Parque Rubens Vaz, no Complexo da Maré. Tem licenciatura plena em Geografia pela Faculdade de Educação de Duque de Caxias e em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, além de 2 especializações em Educação Ambiental e Gestão do Trabalho Pedagógico. Vamos escutar a segunda parte dessa conversa que foi maravilhosa. O que vocês podem dizer para outras escolas públicas de outros lugares, né, que para vocês foi muito importante nesse momento de pandemia? Tentar entender qual era o papel da escola nesse momento, né? Quando a gente pensa em escola e questão de apenas passar conteúdo, se a gente entender a escola dessa forma, a gente não desenvolve trabalho. Esse momento de pandemia, que era um momento que a gente pensa que a questão da solidariedade e da empatia deveriam estar vigorando, a gente percebe que não, a gente percebe que a pandemia acaba aumentando as disparidades, os abismos sociais, né? E aí a gente encontra uma escola que não está preparada para esse distanciamento, porque a escola é um local social, é um local de sociabilidade, de troca, a base do trabalho da escola é esse, e a gente precisa manter isso mais distante. E aí a gente tem que entender quem é esse aluno e quem é esse professor. Quem é o professor, quem é que está de um lado da tela e quem está do outro lado da tela nesse momento de pandemia. Quem é o professor? O professor, muitas vezes, é um professor que não teve contato com tecnologia no seu processo de formação, né? É um professor que o recurso tecnológico que ele tem no dia a dia do seu fazer pedagógico é ínfimo, né? É precário, é pequeno, e que tem que se reinventar e descobrir essa tecnologia com a prática, né? Eu, no meu caso, editar vídeo, essas coisas, para mim, é totalmente novidade. E do outro lado da tela a gente tem a clientela, que são os nossos alunos e as nossas famílias, que também não dispõem de recursos, né? A gente tem, numa devolutiva com um aluno, a gente percebe, uma criança falou para a professora que ela só tinha o celular da mãe, e a mãe trabalhava,
e ela só tinha esse celular depois das 8, 9 horas da noite, quando a mãe chegava, mas tinha o irmão, e que não tinha como assistir vídeo porque o pacote de dados do celular não comportava vídeo, e aí como estar presente, como atuar dentro dessa realidade, porque essa é a realidade. As crianças elas não têm um espaço também dentro da casa para poder estudar. Então, como estar presente, né, a escola está presente nesse momento? O que a gente precisa é colocar em voga, né, o conteúdo. Que conteúdo é esse que essa criança precisa nesse momento? Então, não, a escola precisa estar presente dentro dessa questão que eu falei, da empatia, da troca, de dizer que estamos aqui, que estamos presentes, que podem contar com a escola. A questão de conteúdo, a gente pensa depois a gente tratar de toda essa rede de Aham, afetividade que esse aluno precisa, que essa é a sim. demanda principal nesse momento. Aham, é. Adriano, você quer colocar alguma coisa a respeito da sua posição, né, na escola que você dirige? Não sei se A ele está respeito da ouvindo. pandemia, é porque estava Sim, picotando, eu estou tentando achar um sinal aqui. É, sim, assim, acho que você falou de um conselho, né, para outras escolas. sim, A Giza tocou disse uma palavra que é empatia. Às vezes, nós, enquanto escola, né, não às vezes, mas sempre, somos muito cobrados. A secretaria, ela está sempre cobrando de nós. Um exemplo, ela está cobrando que a gente faça atividade para poder compartilhar com os alunos nesse momento de distanciamento social. Aí a Giza diz que a família que não tem o acesso, a gente precisa ter empatia. Por quê? Eu estou exigindo que o meu aluno faça a atividade, mas eu às vezes me esqueço que ele é uma pessoa e que ele também precisa comer, que ele também precisa se proteger, que ele também precisa de cuidado, né? E sempre que eu falo, tanto com os meus alunos como professores, com funcionários, a primeira pergunta que eu digo é: você está bem? Você tem comida em casa? Se não tiver, diz para eu tentar te ajudar, né? Não sou o Superman, também não vou resolver o problema do mundo, mas também não tenho essa pretensão. Mas às vezes é só o ouvir, né? Ouvir mais. Às vezes a família chega na escola, o responsável muito alterado, né? Principalmente nesse momento que muitos perderam o emprego, né? E são famílias às vezes numerosas. E a gente só ouvir, dar ouvido ao outro, né? Porque muitas vezes a gente pede para ser ouvido, mas não damos esse espaço de escuta a eles. E às vezes é só isso que eles precisam, de ouvir. Eu me preocupo com as atividades, com tudo, sim, mas agora eu estou me preocupando mais com a vida do meu aluno, com a vida do meu responsável, porque eu acredito que a educação tem uma elasticidade que, por exemplo, nós paramos em março, dia 16 de março, e até hoje não retornamos com as atividades presenciais. Ok, mas está todo mundo seguro, não tive nenhum caso de óbito por Covid na minha escola, tanto de alunos quanto de responsáveis. Isso é bacana, está todo mundo da forma como consegue, fazer o distanciamento social, isolamento, se protegendo da forma como conseguem. E a gente não teve nenhum caso de óbito. Então, e a educação, o conteúdo, a gente recupera depois, né? Nossa formação foi toda presencial, foi para uma atuação presencial. E essa forma de trabalho remoto, a gente ainda está se adaptando a ele, né? Apesar de alguns já terem mais destreza com os equipamentos digitais, outros têm mais dificuldade. Então, isso é um fator complicador, mas em princípio, sempre que eu mando uma mensagem para o meu aluno, eu estou sempre falando com ele: cuidado,
mas também não deixando o descuido com a educação, porque a gente estamos compartilhando atividades, estamos com grupos de WhatsApp, tem professores que fazem aulas online através do Zoom. Então, quem pode. Eu tenho alunos que vão para a casa do outro que tem, juntam um grupo que não tem internet e vão para a casa do outro que tem, né? E eu também não posso impedir deles esse acesso, né? Quem tem ou quem está tendo o esforço para poder conseguir. Então, a gente está sempre na balança. A gente precisa de cuidar, mas a gente não precisa descuidar da educação. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho. O Adriano, você e Giza falaram coisas assim tão importantes, tão essenciais, sabe? Assim, eu acho que se tem uma coisa que essa pandemia tem feito para a gente é realmente conseguir separar o joio do trigo e ver realmente o que é essencial, né? No momento de radicalização, né? Da nossa experiência de vida. E você fez uma colocação que eu queria destacar, que é a pergunta que aparentemente é simples, mas que muda tudo, que é o seguinte: como é que está você? Eu acho que, inclusive, esse é o ensinamento para todas as escolas que vocês dois trazem, sejam públicas, sejam particular, seja comunitária, enfim, é um grande ensinamento de realmente como é que a gente está passando por uma pandemia e a gente não pergunta como está o outro. A gente quer passar o conteúdo, às vezes algumas famílias ficam exigindo também só o conteúdo, que é importante, que vocês estão fazendo, vocês não estão deixando de fazer, mas como passar por isso sem conversar sobre isso, sem falar sobre isso, né? Sem poder escutar do outro como ele está, como é que está a família, como estão enfrentando isso. E eu acho que muitos conflitos que têm acontecido entre família, escola, comunidade, têm sido talvez propiciado pela falta desse diálogo a partir dessa pergunta: como está você? Eu quero saber como está o outro, como é que está esse que está do outro lado da internet, da linha do WhatsApp. Eu achei que é muito bacana isso que vocês estão trazendo. Inês, queria te perguntar, queria que você falasse um pouco desse projeto maravilhoso que se chama Nenhum a Menos. Não queria que a gente passasse sem falar disso. O Nenhum a Menos é um lugar especial no coração da gente, né? Porque ele se destina às crianças que estão com muita dificuldade de frequentar a escola, né? Elas faltam, elas não se sentem aprendendo, elas ainda estão se alfabetizando, e uma outra parte de crianças que realmente desistiu da escola, está fora da escola. Então, a gente vai procurando essas crianças, vai conversando com essas crianças, vai conversando com essas famílias. E aí, exatamente, o nosso trabalho primordial é isso. Como é que você está? Né? Então, essa criança está no centro do processo. Essa família, como primeira instituição que está ali para apoiar a criança, ela também ganha centralidade no processo do trabalho. Então, a gente tem um relacionamento muito estreito com as crianças e com as famílias. A gente vai à casa delas, porque são pessoas que não conseguiram valorizar muito esse processo. Esse processo foi sofrido, foi frustrante. Né? A escola é um lugar que tem muita frustração também, é difícil aprender. Quando você aprendeu, daqui a pouco já vem uma coisa nova, mais complexa ainda para você aprender. Então, é um lugar que desafia, né, essa resiliência o tempo inteiro. E a gente identificou, numa outra pesquisa que a Redes fez, que tem um pedaço da Maré com um quantitativo maior de crianças nessa situação, que é ali o pedaço do Parque Maré Nova Maré, Baixa do Sapateiro. Então, o projeto atua nesse território, no território com o pior IDH da Maré. E aí é um lugar que é um lugar de divisa entre o poder de vários grupos civis armados, é um lugar de muito confronto armado, é um lugar bastante difícil de trabalhar.
e o projeto já está lá, já teve uma primeira edição e está na segunda edição. Essa segunda edição já está indo para o 6º ano, né? E o que a gente entende é que essa relação com as famílias era o ponto mais difícil. Tanto que isso, a gente marcava as conversas de família, porque a gente está, né, dentro do ECA, dentro da Constituição de 88, então não tem mais pátria e poder, a gente não fala reunião de pais. Faço questão de sublinhar isso aqui, porque ainda tem muito lugar que faz reunião de pais. A gente faz reunião de família, a gente faz encontro de família, a gente faz café com a família, a gente faz roda de conversa com a família, a gente traz esse poder da família. Qualquer pessoa dessa família que ame a criança pode ir, porque a gente precisa achar alguém que se interesse por aquela criança e que se sinta um pouco mais à vontade nessa conversa, num espaço que não é escola, mas a gente está na lona cultural da Maré, que é um lugar que está sendo ressignificado naquele território. Então, no início, a gente também tinha uma questãozinha com aquele lugar, que era um lugar que tinha uma marca de muita violência ali naquele território, e a gente foi ressignificando. Então, a gente fez loninhas itinerantes. A gente ia, o povo não ia, a gente ia no povo. Então, a gente ia para o miolo, a gente ia conversar, a gente fazia brincadeira no meio da rua para ir criando um relacionamento, né? Então, esse relacionamento humano, né? Porque aí, como ali tem essa complexidade toda, muitas pessoas, muitas famílias ali tem filhos que estão presos, tem maridos que estão presos, tem outras pessoas envolvidas em outras situações. Então, eles têm muito cuidado com quem vão falar. Há uma desconfiança muito grande, né? Peraí, tem assistente social lá, como é que eu vou me comportar? Como é que eu vou agir para eu não me prejudicar, não prejudicar minha família? Então, até a gente construir uma relação de confiança com essa população, foi um tempo de trabalho, e depois começar a construir confiança entre essas pessoas. Muita gente ali é parente, todo mundo, mas todo mundo muito inseguro, todo mundo com muito medo de se colocar. Então, a gente veio a cada ano conquistando um pouquinho nessa relação entre as pessoas, entre nós e entre as crianças. Então, quando chega a pandemia, a gente já tinha um relacionamento. E um relacionamento que construía a rede entre eles. Então, quando a gente viu assim, fulana, que bom que você está com o telefone e o teu sinal está funcionando. O fulano está aí do teu lado, o Beltrano está aí do lado. Então, não chama não, porque não pode, aglomeração. Não vai. Mas você pode dar um recado, você pode emprestar o telefone, depois tem que passar um álcool gel. Já recebeu o álcool gel? A rede distribuiu o álcool gel para a população inteira. Né? Então, como é que você está? O que você está precisando? Então, essas famílias do nosso projeto já faziam parte daquele grupo das famílias mais vulneráveis. Então, a nossa primeira ação foi falar com eles. Como é que vocês estão? Quem está com trabalho? Quem não está? Quem perdeu o olfato? Alguém teve? Não. Mas perdeu o olfato? Ah, perdi. Perdeu o paladar? Perdi. Sabe o que eu acho que eu tive? Sabe o que eu acho que aqui em casa todo mundo teve? Aí eles começaram a ter uma noção do que era isso, começaram a ver quem morreu, quem não morreu, quem foi para o hospital, quem não foi, porque é um lugar, essas casas são muito pequenas, muitas das nossas famílias não têm água em casa, a água entra de madrugada, o sinal é um sinal de internet, tem uma sombra de internet ali, não há interesse das empresas de ter sinal ali, então a gente teve que articular a ajuda entre eles para garantir a comunicação, para garantir a ajuda de água, para garantir o mínimo. E aí, o primeiro momento, a gente foi conseguindo segurar todo mundo em casa, e aí a gente ia conseguindo falar com as crianças, e conversa de WhatsApp. O WhatsApp rapidamente abriu para 8 pessoas, foi muito bom, que pelo WhatsApp a gente conseguia fazer isso, a gente não consegue fazer um Zoom com eles, mas uma chamada de vídeo a gente consegue. Então, a gente foi. Agora, no segundo semestre, nessa maluquice de 1.000 mortes por dia, o Brasil está fazendo essa flexibilização. Nenhum país do mundo fez isso, né? Com 1.000 mortes por dia.
Então, a gente está há 6 meses com a escola fechada, mas há 6 meses a gente tem 1.000 mortes por dia. Os outros países abriram porque eles conseguiram fazer a curva baixar. No Brasil, a curva não está baixando, não tem política para cuidar disso. Então, não tem como abrir as coisas à força, né, sem ter a condição de saúde, de segurança para isso. E aí a gente está vendo que agora está um momento mais difícil, que as pessoas estão tentando trabalho e aí só estão conseguindo conversar de noite, no final de semana, e aí conversar agora com a criança. A gente está fazendo um novo planejamento, a gente tem trabalhado no fim de semana, a gente tem trabalhado à noite, então a gente está construindo maneiras de estar presente e articulando essa rede de cuidado. E isso é fruto de um processo de trabalho. Realmente isso não acontece de um dia para o outro da pandemia, né? Então, quem já tinha um percurso assim pode ter conseguido potencializar. A gente pode dizer que a nossa relação com as famílias melhorou. Elas estão muito próximas. Agora, quem estava distante, para conseguir essa aproximação durante a pandemia, está muito difícil. Está muito difícil. É muito, muito bom escutar isso de vocês. Realmente, eu acho que quem for escutar o podcast também vai ter a mesma sensação que eu estou tendo, né? Dessa capacidade, né? de transformação que vocês estão ensinando para a gente. Eu acho que isso é bem, bem bacana. E estou aqui já arrasada, que eu olhei agora no relógio e a gente está com o tempo assim super, super, super cravado. E eu queria passar, enfim, a manhã inteira, o dia inteiro, conversando com vocês para saber mais do projeto. Enfim, eu quero me jogar nessa maré, digamos, eu quero me jogar nessa maré aí. Venha, Cláudia! É o que eu falei, se vier, ela vai querer empolgante. sair. Então, é muito empolgante. Deixa a maré levar você. É muito empolgante o trabalho de vocês, realmente. Eu queria assim pedir para vocês, assim, com muita dor mesmo no coração, de encerrar o nosso bate-papo, e queria pedir para vocês fazerem uma última rodada, se vocês quiserem falar mais alguma coisa que ficou em algum ponto, ou mesmo sobre esse pensamento, rapidamente sobre alguma coisa, se vocês já estão planejando, como vai ser a abertura, se tem algum plano nesse projeto, né? Nenhum a menos, porque uma das indicações, né, que o fechamento das escolas aumentaria a evasão escolar, né, no retorno à escola, muitas crianças podem não voltar, e vocês estão ensinando para a gente que se já tem um pensamento sobre isso, se já tem um projeto sobre isso, certamente o impacto desse dado que já é constatado em outros países, isso vai ser menor, com certeza, no caso de vocês. Então, eu queria que vocês fizessem essa ultimíssima rodada, já muito sentida mesmo, de encerrar a nossa conversa. Vamos lá. Eu queria convidar vocês para dar uma olhadinha no site da Redes da Maré, porque a gente tem todas as informações, a gente tem um pouquinho da história de cada território, a gente tem a história da Redes, a gente tem todos os eixos de trabalho da Redes. A gente tem toda uma sistematização do trabalho, a Redes faz um trabalho de produção de conhecimento. Então, a gente consegue, ao entrar no site da Redes, ter uma leitura bastante ampla e profunda do que a gente conseguiu já produzir no território da Maré. Né? Então, pode ajudar, pode inspirar muitas pessoas. Né? Ela tem uma ação de diálogo interinstitucional, então a gente está junto com a escola, a gente está com o posto de saúde, a gente tem uma incidência, um eixo de segurança pública e acesso aos direitos, e todo o diálogo com todas as instituições do território. Né? Então, isso eu acho que é o grande diferencial. Né? A gente tem uma rede de apoio social grande, a gente tem produção de conhecimento, a gente tem formação de equipe, a gente é campo de estágio, e aí eu acho que a gente consegue abraçar um pouco essa condição do ser humano que mora numa favela e numa favela que vive em condições de violência, de violação de direitos bem grave. Né? E a outra coisa que eu queria dizer é que a gente está com esse desafio do segundo semestre, né? Da questão de manter o vínculo das crianças
com o valor da educação, né? E a gente fechou o primeiro semestre com todas as crianças do nosso projeto, né? 40 e poucas crianças, acompanhando as atividades da escola, né? Então, esse trabalho da gente o tempo todo de apoiar essa relação com a escola. Então, a gente mandava uma atividade por semana, porque a gente via que elas não tinham fôlego de fazer tudo, de olhar e de repercutir, porque a gente pedia um retorno, né? Então, é muito problema de internet para elas conseguirem dar o retorno. E a prioridade era a escola. Então, a gente foi junto, apoiando o trabalho com a escola. Agora, no segundo semestre, isso está um pouquinho mais delicado. A gente vai precisar conversar muito com a escola, para a escola divulgar mais. A escola demorou um pouquinho a reagir, a escola, a Secretaria de Educação, né? De chegar na televisão. Então, agora tem um canal de televisão, agora tem uma outra possibilidade de contato na internet, mas no início não tinha. E a sensação que a gente está tendo é que as crianças ainda não se apropriaram dessas possibilidades, né? E eu faço parte de um movimento de pessoas que está aí trabalhando para que a gente volte com segurança, né? Que ninguém se sinta obrigado a voltar presencialmente, se colocando em risco, sem as condições de saúde para voltar. Tenho sublinhado muito a questão do transporte público no Rio de Janeiro como um fator de transmissão de doença. A gente não tem hoje um sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro que garanta a saúde das pessoas. Isso impacta todo o funcionamento. Então, você vai no restaurante, o restaurante está funcionando. Mas como é que o garçom chegou? Como é que o cozinheiro chegou? Como é que o servente chegou? Né? Então, assim, essas pessoas estão sendo expostas. E aí eu acho que a gente tem que unir os braços da sociedade, né, para um apoiar o outro e conquistar, né, uma relação com o governo que construa os dispositivos de apoio à população e que essa coisa funcione, né? Porque é isso, os benefícios se atrasam, tudo demorando muito a acontecer e a fome não espera, a vida não espera. Então, eu queria deixar essas palavras assim, né, de mobilização, de solidariedade, solidariedade a todo mundo que, né, as mais de 100 mil pessoas que perderam a vida, né, nessa pandemia e todos que estão trabalhando e sustentando a vida de quem está aqui e convidando a escola também para pensar sobre isso, né? Essa coisa do conteúdo. Esse tempo teria sido tão precioso se a gente tivesse parado para pensar o quanto de conteúdo que a gente traz de uma herança escolar, que gasta tempo de vida das crianças, que afasta a criança da escola, né? A gente podia ter conseguido parar para pensar, modificar bastante, criar novas formas. Então, acho que muita coisa dessa experiência do trabalho remoto vai passar a fazer parte, mas a educação e a vida, elas são presenciais. A relação com o outro é presencial, né? Esse meio é um quebra-galho nesse momento, mas a gente precisa defender a relação humana o tempo todo, humanizar esses canais nesse momento, é outro desafio que a gente está vivendo. E aí eu queria que vocês se sintam abraçados. Ó, quem está ouvindo no podcast não sabe, mas a gente está no Zoom e está tentando se olhar, né? Porque está fazendo muita falta a gente se olhar. Eu fico até meio emocionada de como que o contato humano é da espécie humana, né? A gente precisa dele. Um beijo, muito obrigada. Lisa, Adriano. Dentro desse retorno às atividades, nós, profissionais da educação, né, o que se veicula é que nós não queremos voltar a trabalhar, não é isso. Nós só queremos condições seguras para trabalhar, tanto para nós, quanto para os alunos, quanto para os responsáveis. Né? Também falam assim, volta ao novo normal. Eu falo assim, gente, mas antes não estava normal, por que agora é o novo normal? Amém. Né? Uma nova situação que vai implicar em novos modos de viver, e assim a gente prossegue. Dentro do... Eu acho que ele caiu. O sinal na maré é terrível.
Tá ouvindo aí? Dentro da nossa escola, a gente já tem esboçado um possível retorno presencial às atividades. Mas a sala de leitura não pode ser utilizada, a nossa videoteca não pode ser utilizada, a brinquedoteca não pode ser utilizada, o refeitório não pode ser utilizado. Nós atendemos os alunos 7 horas por dia. Obviamente, eles não ficarão 7 horas, né, se caso retorne. Mas sem esses outros espaços de sociabilidade, fica muito difícil. A escola se torna uma escola tradicional e não é o nosso objetivo. Então, a gente vai precisar, tanto da nossa parte enquanto gestão, quanto dos alunos responsáveis e professores, a capacidade de ressignificação. Aí a gente vai ter que ressignificar o espaço e o próprio trabalho pedagógico. Giza, e vocês aí? Bom, Me diga aí você. aqui na nossa escola, no Capanema, a questão do retorno é um pouco mais complicada, né? Porque a nossa escola está em obra, e aí a parte física da escola a gente não tem, nós estamos numa outra unidade escolar, já atendendo em horário reduzido, então pensar o retorno demanda várias questões muito pontuais da escola. Então, a ideia nesse momento é a gente pensar assim em manter o contato da escola com essa comunidade, manter o desenvolvimento do projeto pedagógico desse ano, que é o resgate da história, né? Da escola e da comunidade, e manter o contato com essas famílias, manter esse estreitamento de laços. Eu acho que nesse momento, para o Capanema, o ponto focal é esse. A estrutura de retorno, a gente precisa discutir junto com a rede em si, né? Porque tem as questões pontuais da escola, mas a gente segue deliberações da rede. Então, a gente, junto com os outros diretores, com a coordenadoria e SME, esse plano de ação de retorno está sendo discutido. Mas o trabalho focal da escola nesse momento é se manter presente na vida dessas famílias, se manter presente na vida desses alunos e buscando entender que lugar é esse e quais são as necessidades desse lugar nesse momento, né? O que a escola, qual o papel da escola antes, agora e qual será o papel da escola depois, né? Quando a gente fala aí dessa questão do novo normal, também não gosto muito dessa expressão, mas é o que tem sido usada, né? Que escola é essa que a gente vai ter quando retornar? Porque não vai ser a mesma, né? Não tem como. Algumas questões vieram, a situação da tecnologia em si, principalmente, ela veio e é para ficar. Então, a gente precisa estar discutindo isso, né? Daqui para frente, o que a gente tem? E infelizmente, se houver uma outra situação de escola fechada e de distanciamento, estaremos preparados, né? Porque, como eu disse no início, a gente nada era esperado, tudo veio e a gente foi aprendendo com o fazer, né? Então, que escola que a gente tem daqui para frente? Que escola que a gente quer, que escola que a gente precisa e quais são os recursos que a gente dispõe disso? Sim. Eu quero dizer a vocês que eu estou muitíssimo satisfeita com a nossa conversa, que cumpriu com essa ideia da função social da escola, da importância do laço, como vocês estão até frisando, do laço interativo e emocional da escola com a família, da comunidade com a escola, que se esse campo aí está preparado para a batalha, digamos, né, de uma inserção dos direitos, né, da criança como prioridade, enfim, tudo isso, todos esses valores que a gente acredita que são valores que realmente podem fazer sustentar os laços, a relação das pessoas, o que realmente importa, né, no momento mais difícil. Eu acho que estou muito satisfeita com tudo que vocês falaram, quem ouvir a gente, quem ouvir vocês, quem estiver escutando esse podcast, com certeza também vai ter a mesma sensação que eu estou tendo. Eu agradeço muitíssimo e eu acho que a gente aprende bastante com o que vocês trouxeram hoje. Realmente, Giz, Adriano, Inês, muito obrigada. E, enfim, até as próximas, né? Até as próximas. Até.
Até, obrigada pelo Quando você convite. vier ao Rio de Janeiro, por favor, venha ao CEPEL Smith, Vou me tá? jogar na maré. Vou me jogar na Isso! maré. Vamos fazer uma aula campo com a Cláudia na maré. E Ah, vai deixa a ser maré bom. te inundar. Deixa a maré te inundar. Bom, sim. Gente, foi maravilhoso, viu? Um beijo para vocês. Tchau. A gente vai ser Obrigada, inundado com as tchau. crianças da maré falando, né? Isso, E isso. foi uma enxurrada, eu não esperava. Eles foram catando internet para mandar, foi uma coisa tão bonita. Então vamos Vai ser aproveitar as crianças da maré. Um beijo enorme. Tchau, gente. Tchau. Júlia sentada. Oi, eu sou Pedro Matheus, tenho 7 anos. Eu gosto de ler a Aventura no Três Porquinhos e as Aventuras do Carro. Eu gosto de brincar de jogar bola e pique-esconde e de pique-garrafa e de pique-bandeira e brincar com a minha irmã, Maria Júlia, e brincar com meu primo. Oi, meu nome é Júlia e eu tenho 9 anos e o livro que eu indico é O Diário de Pilar na Grécia. Com esse livro eu aprendi sobre os deuses gregos, a mitologia grega, e a gente pode viajar mesmo sem sair de casa. E eles têm uma coleção, tem o da África, tem o do Egito, da China, da Amazônia e de vários outros lugares. E a brincadeira que eu mais gosto é de desenhar, colorir, pintar. Eu gosto de tudo muito colorido. Oi, gente, meu nome é Agatha, tenho 11 anos, moro na Maré, na Baixada do Sapateiro. Minha brincadeira favorita é pique-pega. Ficha técnica. Música: Luciano Salvador Bahia. Desenho: Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central: se seu olhar muda, tudo muda, Fernando Passos, Engenho Novo. Locução: Marcelo Abud. Assistente e produção: Luísa Guerra. Estúdio: Alex Carlyle. Júlia afirmando, Júlia não, Júlia me olha o olho e vê no fundo que jeito tem meu coração. Júlia ainda não, quase tudo.